Bom dia, turma. Hoje iremos dar continuidade à nossa atividade de matemática, né? Que tem como conteúdo divisão exata, certo? Espero que todos estejam bem para a gente termos uma boa aula, certo? Primeiro a gente vai ver divisão exata. A primeira imagem que eu trouxe para vocês é: qual é o termo da divisão? Os termos da divisão. O nome dos termos de uma divisão são dividendo, divisor, quociente e resto, certo? Então, gente, esses são os termos usados na divisão, que são o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, ok? Quais são as partes de uma divisão? O número que será dividido é chamado de dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado de divisor. E o resto dessa divisão é chamado de quociente. Em alguns casos, uma parcela chamada resto é formada no processo de divisão. Então, gente, como a gente já viu na imagem anterior, né? Dividendo, né? Divisor, o resto, o quociente, não é isso? E o resto, esses são alguns dos termos da divisão, ok? Como responder contas de dividir? 1 de 20 é chamado dividendo, 4 é divisor e 5, que é o resultado da conta de dividir. É denominado quociente. Observe que 20 dividido para 4 igual a 5. Pode ser justificado usando a multiplicação de 4 vezes 5 igual a 20. Isso acontece porque multiplicação e divisão são operações inversas. Então, gente, a divisão é a inversa da multiplicação, certo? Então, a gente vê que o dividendo aqui é 20, né? O divisor é 4. Se pegarmos 20 e dividirmos para 4, vai ser 5. Então, se pegarmos 4 vezes 5, vai ser 20. Por isso que a multiplicação e a divisão são operações inversas, certo? Como vocês podem ver, se 4 vezes 5 é 20 e 20 dividido para 4 é 5, ok? Outro exemplo, gente, nessa imagem, certo? Como fazer divisão? Exemplo. Na divisão do número 25 por 5, temos o número 25 é o dividendo, o número 5 é o divisor e 5 é o quociente e 0 é o resto. Na divisão, note que para realizar a divisão é necessário encontrar um número que multiplicado por 5 seja igual a 25. Nesse caso, o número próprio é 5. Por que 25 dividido por 5 é 5, Maria? Porque se a gente multiplicar o 5 vezes 5, vai dar 25. Então, 25 dividido por 5 é 5. Pois, como eu já falei na imagem anterior, a divisão e a multiplicação são operações inversas, certo? Como fazer conta de dividir com dois números? Divida o primeiro número do dividendo ou os dois primeiros se tivermos que adicionar outro número pelo primeiro número do divisor e verifique se ele serve. Lembre-se que o número deve se aproximar, mas nunca ultrapassar. Certo, gente? Então, gente, o número, quando a gente faz a divisão com dois números, a gente tem que lembrar que o número deve se aproximar, mas não ultrapassar, certo? Como eu já falei anteriormente, 25 dividido para 5 dá 5. Por quê? Se você multiplicar 5 vezes 5 é 25. Então, não ultrapassou. Por exemplo, se fosse 6 vezes 5, seria 30. Então, essa divisão seria errada, certo?
Como fazer conta de dividir com 3 números? Para que o número seja divisível pelo número primo 3, a soma dos algarismos deste número deve ser divisível por 3. Para compreendermos melhor, vejamos um exemplo. Vamos verificar se o número 234 é divisível por 3. A soma dos algarismos que constitui o número 234 é 2 mais 3 mais 4, 9. Como fazer conta de dividir com 2 números no divisor? 14 vezes 4, 56. 14 vezes 5, 70. 14 vezes 6, 84. Multiplica-se, então, 6 por 14 e colocamos sua diferença abaixo. Se após ter baixado todos os algarismos no dividendo, o resto não for igual a zero, devemos colocar uma vírgula e seguir ao dividendo e acrescentando o zero ao resto. Repita os passos 2 e 3, certo, gente? Então, gente, se a gente colocar aqui que a diferença abaixo, né? Os algarismos do dividendo e o resto não for igual a zero, devemos então colocar uma vírgula, que é uma casa decimal, ao dividendo e acrescentando o zero ao resto, entendeu? Ó, gente, exemplos, certo? Numa divisão exata, o quociente multiplicador multiplicado pelo divisor é igual ao dividendo. Quociente divisor igual a dividendo. Então, gente, ó, que a gente pega a multiplicação de 12, né, a divisão, perdão, de 12 por 4, que dá igual a 3, certo? Se a gente pegar aqui como exemplo, pois, de 3 vezes 4 é 12. Então, parou aí? Sim, porque apenas com um divisor, certo? Então, a multiplicação de 4 vezes 3 é 12. 12 para 12, nada. E o resto vai ser zero, ok? Que, gente, é o termos da divisão que eu falei na primeira imagem, né? Dividendo é o 12, o divisor é o 4, o quociente é o 3 e o resto é o zero, certo? Então, esses são os termos da divisão, que são dividendo, divisor, quociente e o resto. O que é divisão exata? Na divisão exata, o resto é sempre zero. Exemplo: 8 laranjas vão ser divididos por 2 meninas. Quantas laranjas terá cada menina? 8 dividido para 2, 4. Por quê? 2 vezes 4, 8. Cada menina terá 4 laranjas. Certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, me perguntem. Estarei aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Peço perdão se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, ok? Qualquer coisa podem me chamar, não tenham vergonha de perguntar, que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, tenham um bom dia e uma boa aula.